Bom dia, galera. Meu nome é Diego. Meu nome é Isaac. Meu nome é Caio. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês de casa que estão nos assistindo uma forma prática e simples de montar um circuito, medir tensão, corrente e resistência através do multímetro E da fonte e a fonte analógica. digital de tensão. Desculpa. Aqui temos um protoboard onde temos essas resistências, onde cada linha dessa representa um certo tipo de valor e as resistências estão associadas em série. Ok. Para a gente medir resistência, a gente vai colocar a ponta de prova vermelha no borne V1 Hz, que significa a medida de tensão, resistência e frequência. Nesse vídeo nós só vamos usar tensão e resistência. E vamos usar a ponta de prova preta no borne com, que significa comum, que nesse caso ela nunca vai sair daqui, ela sempre vai ficar aqui. Lembrando que as resistências, para você medir a resistência de cada resistor, deve ser associado em paralelo com as pontas de prova. Vamos para a medida do primeiro resistor. Como podemos perceber, o nosso multímetro marcou 1,20 kΩ. Então, dessa forma, nós iremos partir para o segundo resistor. Nesse segundo resistor dá um valor até de certa forma próximo, e dá 1,76 kΩ. Terceiro resistor. Deu 1,19 kΩ. Pronto, agora nós iremos partir para medição de corrente e tensão. Primeiramente, nós vamos fazer de tensão. E vale a pena ressaltar que a gente sempre tem que usar uma medida no multímetro maior do que o valor esperado para resistência, tensão e corrente. Pois no caso, se a gente for medir tensão e corrente, pode danificar o aparelho se estiver na escala menor do que a desejada. Pronto. Primeiro, nós iremos mudar a escala do nosso multímetro para a de tensão. Então, dessa forma, desligamos. Antes disso, nós colocamos na escala de 20 volts. Como nós iremos usar 10 volts na nossa fonte, e a escala maior e mais próxima que nós temos é de 20 volts. Então, dessa forma, nós ligaremos a fonte de tensão. Bem, como podemos perceber, Usamos a ponta de prova garra jacaré, os dois aqui. Botamos a ponta positiva no começo do circuito e a outra, que é a negativa, no final do circuito. Pronto, agora com o circuito energizado, nós iremos medir as respectivas tensões. Em primeiro instante, nós estamos medindo a tensão total do circuito. Dessa forma, nós obtivemos 10,16 volts, que é um valor bem próximo de 10 volts que a fonte disponibiliza para o circuito. Ressaltando que se o valor medido for 5% maior do que o valor esperado, pode se considerar erro tanto no multímetro, pode ser no multímetro ou no circuito. Vamos passar agora para medir V1. Que é a tensão nesse primeiro resistor aqui. Sabendo que sempre quando a gente for medir tensão, a gente coloca as pontas de prova em paralelo em relação ao circuito. Exatamente. Neste primeiro caso, nós obtivemos 2,94 volts. Agora nós vamos passar para o segundo. Neste caso agora, obtivemos 4,30 volts aproximadamente. E agora tivemos novamente 2,9 volts. Em suma, o que nós podemos dizer é que se nós somarmos todas as tensões obtidas em cada um dos resistores, nós teremos um valor aproximadamente igual à da tensão total que nós temos. Como foi mostrado agora na prática, teoricamente fala que as tensões se dividem quando o circuito está em série. Foi mostrado agora que as tensões não foram a mesma, como é demonstrado teoricamente a de paralelo. Agora nós
partiremos para medições de Tensão em paralelo. corrente antes, né? Corrente em série. Aí. Primeiro nós iremos colocar essas pontas de prova aqui que facilitarão nas medições daqui a pouco. Primeiro, vale ressaltar, além de tudo, que nós temos que botar na escala de corrente. E não só isso, trocar também a ponta de prova do V1 Hz para o miliampere. Pronto, depois que nós fizemos isso, colocamos uma escala maior do que nós esperamos que seja o valor. Então vamos colocar em 20 mA. Primeiramente, a gente vai medir A corrente total do circuito. a corrente total do circuito. Então nós iremos tirar essa parte positiva e prenderemos na ponta de prova. E também é positivo. Depois colocamos A ponta de prova negativa. da garra de jacaré de volta para o circuito. Dessa forma, o multímetro vai estar associado em paralelo com a fonte de tensão. Ou seja, a corrente que vai passar Você pode- na fonte de tensão será a mesma que vai passar no circuito inteiro. Aqui você percebe que a ponta positiva está levando para a ponta positiva do multímetro e a negativa está indo pro resistor, que é o caso do circuito, e voltando para o negativo da fonte. Pela lei de Ohm, vale a pena. Enfim, a resistência do aparelho tenha que ser a menor possível quando a gente for medir corrente. Pois a fórmula I é igual a V sobre R, quer dizer que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto menor for a resistência do multímetro, mais eficaz vai ser a medição aqui. Primeiro ligamos o multímetro e depois energizamos o circuito com 10 volts. Podemos notar que a corrente total do circuito é 2,44 mA. Pronto. Teoricamente, esses valores terão que dar em cada um dos resistores. Agora nós iremos desligar o circuito, deixá-los, vamos abri-lo no caso. Pronto. E agora o circuito está fechado novamente. Para nós medirmos corrente, o multímetro tem que estar associado em série. Então dessa forma, nós tiramos a ponta, um lado do resistor, desculpa, aqui, botamos em um ponto diferente de onde ele estava. Aí dessa forma nós iremos conectá-los o multímetro aonde ele está, com a ponta negativa, com a garra de jacaré negativa, e a positiva irá levá-lo onde ele estava antes. Então agora nós iremos energizar novamente o circuito. Aqui, como nós percebemos, deu 2,45 Miliamperes. Que é o mesmo da corrente total. Deu negativo aqui, podemos notar que deu negativo porque as pontas de prova estão invertidas. Então, só para tirarmos a prova disso, iremos desligar e colocar nas posições corretas. Podemos notar agora que tem um valor positivo. Exatamente. Vamos agora medir a corrente no outro resistor para que podemos comprovar. Primeiro desligamos. Primeiro desligando a fonte. Pronto. Abrimos o circuito novamente. Agora nós iremos conectar a garra jacaré no lado que está fora do circuito e a outra garra jacaré onde ele estaria antes. Agora iremos ligar a fonte e obteremos novamente A corrente de 2,44 mA. Como a gente não é idiota, a gente não vai ficar medindo a outra também resistência. Então vamos parar por aqui e montar um novo circuito em paralelo. Exatamente.